Bom, queridos, eu vou pedir agora para vocês desligarem os microfones, tá bom? Que é para não haver nenhuma interferência e a gente se preparar para essa nossa reunião, nesse nosso cantinho. Eu vou ler, então, a mensagem de ambientação, uma mensagem aqui do livro Vinha de Luz, pelo Emmanuel, e a psicografia do nosso Chico Xavier. Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Recanto de Sheila, que ainda está no seu formato virtual. A lição é a 167, quem quiser acompanhar, Nossos Irmãos. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ama também a seu irmão. Está em João, no capítulo 4, versículo 21. Em verdade, amamos a Deus em todos os motivos de júbilo dentro da nossa marcha evolutiva. O Evangelho, entretanto, é farto de recomendações no sentido de amarmos também os nossos irmãos, entre as pedras e sombras da escabrosa subida. Certo, a palavra da Boa Nova não se reporta aos companheiros amados e felizes, que já solucionaram conosco as questões de harmonia mental, e sim aos que respiram em nossa atmosfera, exigindo auxílio fraterno e seguro. São eles, os nossos irmãos doentes que reclamam remédio, os infortunados que pedem consolo, os fracos que esperam defesa, os ignorantes que anseiam por esclarecimento, os desajustados que necessitam de compreensão, os criminosos distanciados do socorro e da luz, os insubmissos que nos desafiam à tolerância, os desequilibrados que nos induzem a vigiar para o bem, os demolidores que nos oferecem o ensejo de reconstruir, os revolucionários que nos auxiliam a reconhecer os benefícios da ordem, os que nos ferem, ajudando-nos a desbastar as próprias imperfeições, os que nos perseguem e caluniam, proporcionando-nos a oportunidade de suportar com o Cristo na prática do Evangelho. O irmão iluminado é bondoso em si. Não, desculpa. O irmão iluminado e bondoso em si já representa uma obra viva do Pai, por meio da qual o conhecemos e admiramos. O irmão ignorante ou infeliz, porém, é uma obra que o céu nos convida a amparar e embelezar no rumo da perfeição, em nome do Todo Misericordioso. Se amas a Deus no irmão que te entende e ajuda, não te esqueça de honrá-lo e querê-lo no irmão que ainda te não pode amar. Graças a Deus. Então, somos todos irmãos, somos todos diferentes e nosso aprendizado é esse: amar uns aos outros, seja quem for, da maneira que for. Pedir ao nosso irmão Mário para ler a mensagem da nossa irmã Sheila de hoje. Bom dia a todos, graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças à nossa querida irmã Sheila. No livro A Mensagem do Dia, de Cleiton Levi, pelo Espírito Sheila. A mensagem: tudo passa. És filho de Deus e fazes parte da vida em que pulsa no universo. Coloca tua mente acima das dores que te ferem o coração. Se fatigado, descanse na prece, onde poderás aurir energias novas. Confia no Pai e segue para frente sem medo. No final, tudo passa.
restando sempre as bênçãos do mais alto, que nos envolve agora e por toda a imortalidade. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças à nossa querida irmã Sheila. Uma belíssima mensagem. Isso, Tudo passa realmente. Tudo passa realmente, tenho certeza. Obrigado. Então, queridos irmãos, com essas mensagens que nos levam a meditar, a pensar sobre o nosso papel no progresso da humanidade, nós vamos fazer a nossa prece de abertura, para a qual eu peço que todos relaxem, se concentrem, elevando o pensamento a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, e graças à nossa querida irmã Sheila, mentora desta reunião. Pai amado, de infinito amor, bondade e misericórdia, amado Mestre e amigo Jesus, nosso guia, nosso modelo, Francisco de Paula, os mentores da nossa casa, aqui estamos agradecendo em nome de Jesus a oportunidade de podermos nos reunir num só coração, num só pensamento, que é o de nós aprendermos, estudarmos esta doutrina de amor, e a gente se conecte sempre com essas vibrações positivas e amorosas, nos dando o equilíbrio, o bem-estar, o bom ânimo e a boa vontade de ajudar, de ser útil e, principalmente, de amar. Que a tua paz, Senhor, nos envolva a todos em nossos lares, que alivie nossos corações, nossas angústias, nossos receios e preocupações, para que a gente realmente possa aproveitar esta manhã. Obrigada, Senhor, por nos amares tanto. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, e graças à nossa irmã Sheila. Vou pedir, por favor, que a nossa Adriana faça a leitura do trecho do Evangelho solicitado. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e a querida irmã Sheila. Capítulo 17, Sede Perfeitos, item 10, o homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não concitais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. E levai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e a nossa querida irmã Sheila. Que assim seja. Obrigada, querida. Nós vamos passar a palavra, então. A gente tem aqui o prazer, o grande prazer de receber a Lucelina, que vai conversar conosco, vai nos apresentar um estudo sobre a lei do progresso, né? Ela vai explicar melhor quais são as questões e qual é o item desse capítulo lá do Livro dos Espíritos. Obrigada, querida. Seja muito bem-vinda ao Recanto de Sheila, sua estreia no Recanto. Bom dia, meus irmãos. Eu fico até emocionada porque a irmã Sheila ela é tão presente na nossa vida, naquelas horas de socorro, né, que a gente vai aos livrinhos e recebe aquela mensagem tão precisa. Então, vamos pedir a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e a irmã Sheila que nos ampare, abençoe e mantenha a nossa vibração em equilíbrio e calma para que nós possamos absorver o de melhor que esse estudo possa trazer para nós. Eu vou conversar com vocês hoje sobre Livro dos Espíritos,
Nós vamos falar das perguntas 798 até 802, que ficam na parte terceira do capítulo 7, e vai falar sobre que está dentro do complexo das leis morais. E esse tópico está dentro da lei do progresso. Eu sempre gosto, quando vou falar do livro dos Espíritos, de fazer um resumo, porque a gente estuda tanta coisa e vai vendo, então eu gosto sempre de contextualizar. E o livro dos Espíritos é o primeiro livro do Pentateuco de Kardec para nós, é o primeiro livro das Obras Básicas, foi escrito em 1857, publicado. E ele é um complexo de perguntas e respostas que contém os princípios da doutrina espírita. Nós temos ali perguntas e respostas que foram elaboradas por Kardec, respondidas por espíritos diversos, sendo que há o detalhe de que algumas perguntas foram feitas repetidamente com palavras e contextos diferentes, porém as respostas em locais e momentos eram sempre semelhantes ou iguais, o que dá já credibilidade total a essa obra, porque com os recursos que eles tinham nessa época, por isso que eu gosto sempre de falar o ano, nós não tínhamos Google nem coisas semelhantes para que as coisas pudessem ser simuladas. Então, é uma obra de muita seriedade, porque é a base do que a gente acredita. Este livro ele é dividido em 4 partes básicas, de primeira a quarta parte. A primeira vai fazer para a gente um apanhado geral sobre Deus e a criação, o princípio vital. A segunda parte, ela já entra falando dos espíritos propriamente e do mundo espiritual. A terceira parte, que é essa onde o nosso estudo está inserido, vem falar das leis morais, e essas leis morais não são nada relacionadas a coisas de ditadura. Na verdade, essas leis morais trazem para nós as condições que nos ensinam a evoluir e progredir no mundo. É praticamente o nosso manual. Depois que a gente aprende sobre Deus e sobre os espíritos, a gente tem um manual, tamanha a bondade de Deus para conosco, para que a gente possa entender como progredir no mundo, que é o nosso propósito. E a quarta parte, que fala do cotidiano, fala de felicidade, fala de tristeza, fala de desencarne, fala dos assuntos que nós vamos ter pontos frágeis, e ali naquela parte, na quarta parte, a gente consegue encontrar respostas para essas dúvidas que nos abalam sempre. E nas nossas perguntas, hoje a gente vai falar da influência do espiritismo no progresso. De que progresso eu estou falando? Só do nosso enquanto ser humano ou do todo? Quando a gente começa a pensar em progresso, é necessário que ampliemos a nossa visão para um aspecto muito maior, que é a criação do Pai. Tudo o que nós temos ao nosso redor, no sentido mais amplo, desde o que há aqui ao nosso lado até o universo, foi criado por Deus. E esse princípio primário de criação, essa base da nossa criação, ela vai funcionar sempre orientada e norteada por um caminhar progressivo e sucessivo que não se interrompe. E é importante que nós percebamos a verdade que há contida nisso, porque se olharmos o mundo lá atrás e observarmos o que temos agora, a gente vai ver que caminhamos muito, e todos caminhamos. Somos seres que estivemos, por conta das nossas crenças em reencarnação, estivemos nos mais primitivos mundos, nas condições mais básicas, e conseguimos chegar até hoje, já dotados de raciocínio, dotados de bom senso, conseguimos decidir sobre os nossos propósitos e as nossas vontades. Isso é muito bom, isso é muito positivo. E nessa caminhada de progresso, vai junto também o nosso planeta Terra, que está, como nós sabemos, caminhando para um mundo de regeneração, já num terceiro estágio evolutivo, e, com certeza, é um orbe, como toda a criação do Pai, que tem, com certeza, a evolução no seu caminhar.
E nós caminhamos junto, caminhamos através das bases que nos são dadas para modificar as nossas atitudes. Nesse contexto entra o Espiritismo. Quando me deparei com essa pergunta, no princípio você fica assim, nossa, mas por que ele quis fazer essa pergunta? Eu acho que sempre que me deparo com o livro dos Espíritos, isso fica me instigando. E aí eu fui nas bases. E eu procurei bases do Espiritismo. Quando nós aqui processamos a vontade, e cada um chegou na doutrina espírita de uma maneira, né? Tem a frase clássica, né? Ou vem pelo amor, ou vem pela dor. Não nos cabe aqui agora conversar muito sobre isso, mas cada um dentro de si sabe como encontrou, como conheceu, como passou a colocar a doutrina espírita na sua vida, no seu dia a dia e nas suas atitudes. E a doutrina espírita, ela é muito, muito antiga. Ela vem com uma data que foi nessa fase de 1850, porém, ela caminha desde a criação da humanidade, porque não tem como, depois de todo o conhecimento que a gente tem, dissociar essa ideia. Então, quando professamos a doutrina espírita, precisamos entender que somos os beneficiários e os cuidadores de uma filosofia que pode e transforma toda a nossa maneira de ver a vida, de entender e conceber a vida. Nós somos um grupo que contém um privilégio dentro da nossa prática, que é trazer o ensinamento dado de maneira leve, dado de maneira suave. Tudo é explicado para nós, cada um no seu momento de entendimento, cada um na sua condição de perceber e receber esses ensinamentos, mas o importante é que esses ensinamentos não são negados a ninguém, de maneira nenhuma, e são ensinamentos frutíferos. Então, a doutrina espírita, ela é chamada de nova revelação. E o que é revelar? É mostrar alguma coisa, é tirar o véu da ignorância. A doutrina espírita, ela vem mais conhecida através da codificação do nosso querido Kardec. Porém, se nós formos lá na época dos filósofos, dos grandes filósofos, nós já vamos encontrar referências ao que é dito na doutrina espírita com Sócrates, com Platão. Eu trouxe aqui, vou mostrar para vocês uma frase que eu encontrei lá nos estudos deles, na época em que nem se falava ainda em religião e religiosidade. A filosofia era embrionária. Sócrates, por exemplo, ele foi praticamente assassinado por querer trazer um pensamento que desvelava sentimento e raciocínio. E ele traz para a gente a seguinte frase: o homem é uma alma encarnada. Essa frase não é de Kardec nem dos espíritos, é de Sócrates. E Platão, como filósofo dele, trouxe também um ensinamento: a alma se transvia e se perturba quando se serve apenas do corpo para considerar qualquer objetivo como se estivesse embriagado. Então, se nós formos procurar bases para entender por que o Espiritismo é tão sério, é tão importante nas nossas vidas, nós vamos encontrar referências diversas. E por isso a pergunta de Kardec: como o Espiritismo pode influenciar no nosso progresso? O Espiritismo tem como base o cristianismo, a maior referência filosófica, religiosa, comportamental, esclarecedora e de caridade que nós podemos encontrar. Não há, entre todos esses indivíduos, avatares, indivíduos ascensionados, não há nada que se compare ao que Jesus Cristo trouxe para nós. E essa base do cristianismo é o pilar
do Espiritismo. Só isso já traz seriedade o suficiente para Kardec perguntar por que ele influencia no progresso. E a resposta dos espíritos é clara. Quando ele pergunta, o Espiritismo se tornará crença comum? É a pergunta 798, ou ficará partilhado como crença apenas para algumas pessoas? Automaticamente, a primeira palavra que vem é que certamente o Espiritismo se tornará crença geral. Olha a seriedade disso. E marcará nova era na história da humanidade. Imaginem a responsabilidade que nós temos, né, gente? Porque nós somos os porta-vozes desta doutrina. Nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo e estudá-lo. Então, é muito sério quando nós percebemos, como trabalhadores da última hora, que se nós nos omitirmos, não só no discurso, mas também na prática, nós estaremos sendo não freadores, porque o progresso virá, mas nós estaremos sendo entraves. Portanto, já é mais do que tempo da nossa responsabilidade andar consciente, caminhando conosco no propósito de que esse progresso aconteça. Não é mais possível ficarmos, como a gente fala, em berço esplêndido, aguardando que as coisas aconteçam para que a gente possa realizar alguma tarefa. Eu vou esperar ganhar um dinheiro maior para fazer uma caridade grande. Eu vou esperar alguém me ligar para poder levar uma mensagem de carinho, de amparo, de estímulo. Eu vou esperar melhorar a minha dor aqui no joanete para eu poder calçar um sapato mais confortável e ir lá levar um alimento ali naquela casa. Eu vou esperar minha cabeça parar de doer, porque ela dói sempre. Olha, segunda, quarta e sexta é certo, a dor vem. Aí eu não posso ir, eu não posso assistir o estudo. São esses entraves que atrapalham, que atrasam o nosso progresso. E esse progresso, é importante frisar que ele não é apenas nosso, não é individual, é um caminho da humanidade. Muitos ainda não viram, infelizmente, mas nós já fomos apresentados, meus irmãos. Então é necessário uma responsabilidade já nesse progresso. Quando é perguntado para os espíritos como o espiritismo contribui com esse progresso, de que maneira? E a resposta dos espíritos é a seguinte: destruindo o materialismo. Destruindo o materialismo. Eu fui atrás desse materialismo também. Nós podemos imaginar conceitualmente o materialismo como aquele que explica tudo, a origem do homem, a origem das coisas, todos os fenômenos que acontecem ao nosso redor, como tendo origem na matéria, apenas na matéria. E como matéria tem começo, meio e fim, é perecível. Acabou. Não, isso aqui morreu, acabou, gente. Não tem mais nada, não. Isso é loucura, isso é besteira. Olha, a sociedade só caminhou sozinha, com tudo que ela aprendeu sozinha, não teve influência de ninguém. Esse é o pensamento materialista. E o pensamento materialista dá filhotes muito estranhos, dá filhotes muito, vamos dizer assim, dificultadores. Um dos primeiros filhotes do materialismo é a descrença. E a descrença faz o quê? Ela não apaga a fé, porque a fé é uma condição inata, mas ela não alimenta a nossa fé, não deixa a nossa fé crescer, progredir. Um outro filhote do materialismo é o quê? São as atitudes egóicas, o egoísmo. Por que ele é filhote do materialismo? Porque quando você é egoísta ao extremo, ou vamos usar uma frase menos julgadora, né? Quando nós temos atitudes egoístas e que acabam nos deixando numa redoma, nós não nos preocupamos com o que acontece ao nosso redor. Nós acreditamos que estamos em casa abrigados, tendo comida e tendo o nosso dinheiro,
está o suficiente para ser feliz, para ficar bem, para tudo estar resolvido. Isso é uma visão egoísta. Porque ela não nos deixa perceber toda a dificuldade que há ao nosso redor e que ainda precisa caminhar. Esse é um pensamento materialista. Materialismo, ele está relacionado também às atitudes daqueles que detêm o poder e só pensam em angariar fundos para o seu próprio benefício. Naqueles que têm a condição de fazer algo e não fazem, têm o conhecimento e não o utilizam para o bem. Tenha objetivos pequenos, tipo, eu quero comprar um carro, eu quero ter uma casa. Tudo perecível. A vida está aí mostrando isso o tempo todo. Nós podemos discorrer bastante sobre materialismo, mas não vamos dar muita importância para eles, não. Eu acho que é mais importante ter esse conceito do que é ser materialista, é estar ali incrustado, arraigado, agarrado a coisas que não são nem um pouco somente fruto da matéria. Com certeza, há a influência do Pai Criador, há a criação divina gerindo e organizando tudo aquilo. Então, este modo de agir com uma visão materialista prejudica o futuro. Ele prejudica o futuro da vida, da convivência, do progresso, porque ele é limitado, ele é pequeno. Devemos rapidamente combater isso. Eu trouxe aqui para vocês, do livro dos médiuns, uma citação que é muito interessante. Depois eu posso colocar as referências para todo mundo. E está na segunda parte do livro dos médiuns, capítulo 31, que fala: não desmoreceis de certos obstáculos, de certas controvérsias. A ninguém atormenteis com qualquer insistência. Aos incrédulos, a persuasão não virá, senão pelo vosso desinteresse, senão pela vossa tolerância e pela vossa caridade para com todos, sem exceção. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque o materialista, ou as atitudes materialistas, ela leva exatamente a esse lugar da incredulidade. E qual é a nossa atitude diante da incredulidade? Ela pode ser uma atitude de revolta, de descaso, ou pode ser uma atitude de tolerância, como diz aqui o livro dos médiuns. Pode ser uma atitude de paciência e de consciência de que cada um está num lugar da fila. E respeitando isso, nós conseguimos colocar na nossa vida um certo grau de calma para quando nos depararmos com atitudes assim, entendermos que o irmão ainda não viu o que nos já foi permitido ver e entender. Por isso é que dentro dessa pergunta 799, como o Espiritismo contribui para o progresso, é assim, é com a nossa atitude de calma, de tolerância, até mesmo de resiliência. Quantas vezes a gente recebe umas pancadas aí, né? Ou a gente dá pancadas que, poxa, eu não esperava isso de fulano, eu não esperava isso de ciclano. Eu tenho uma amiga, bem amiga mesmo, que se diz ateia. E ela fala: Lúcia, para mim tudo é ciência. Para mim tudo é ciência. E aí eu digo para ela assim: você tem razão. A visão que eu tenho no Espiritismo também me traz ciência. E outro dia eu mandei para ela aquela frase, né? Onde a ciência comprovar que o que está dito ali na codificação espírita não é verdade, fique com a ciência. Foi Kardec que disse isso. Então, eu não discuto com ela, pelo contrário, vocês viram que eu a chamo de amiga, uma grande amiga. Nós conversamos sobre tudo. E o que eu fiz hoje de manhã? Mandei o link desse estudo. Ela, inclusive, deve estar aí assistindo. Está quietinha, mas está. É importante que nós realmente levemos para a nossa vida essa prática da paciência com os nossos irmãos, essa prática da compreensão.
de que se eu já enxerguei que está vindo alguém em minha direção, eu não sei qual é a atitude dessa pessoa, a minha vantagem é o quê? Eu já enxerguei. Então, de acordo com o que essa pessoa vier fazer comigo ou trazer para mim, não vou discutir, bater o pé, dizer que não, você está errado, eu estou certo. Não. Vamos respeitar o tempo de progresso de cada um. E essa é a base da pergunta 800. Porque o tempo de progresso de cada um ele é individual, ele respeita orientações, credos. Mas o que vai nortear a gente é se esse progresso está dentro de uma base que permita evolução, que permita um caminhar. Não são rótulos, não são títulos, não são frases de impacto. A doutrina espírita, ela vem para a gente descortinar véus. Ela vem para a gente para fazer com que nós entendamos o todo. Nós somos parte de uma grande rede, unidos com laços, com elos muito fortes. O que acontece ao outro é, sim, importante para mim. O que traz a necessidade de progredir o meu irmão é, com certeza, se eu encontrei com ele, um pouco do que eu vou deixar nesta caminhada. Se eu caminho junto, se eu caminho um pouco, se eu passei por ele. É importante que tenhamos consciência das nossas atitudes o tempo todo. Por isso, precisamos estar vigilantes. E o Espiritismo, ele transforma. Com certeza, nós hoje não somos o que éramos. O Espiritismo traz para nós o manual, né? Esse livro aqui, Evolução do Homem, é um livrinho pequeno, mas é um livrinho bem difícil. É de José Herculano Pires. Ele, toda vez que eu abro esse livro, eu fico assim, meu Deus, como que pode uma desproporção dessa, né? A gente pensa, às vezes, que ensinamentos grandes estão em grandes livros, né? E esse aqui, gente, não sei se tem edição dele ainda, mas eu aconselho o tempo todo que a gente adquira um desses e leia de tempos em tempos. E não tentem ler tudo, porque não é fácil, é ler aos pouquinhos mesmo, como tudo na vida, né? A gente tem aqui uma citação, quando ele fala dessa relação espiritismo e materialismo, assim, depois que Kardec codificou a doutrina, nos meados do século XIX, a gente precisou enfrentar corajosamente o problema, responder pesquisas científicas, argumentações filosóficas, todas elas baseadas no ideal materialista. E aí, antes disso, não houve nenhuma escola filosófica ou científica materialista no mundo que conseguisse refutar tudo o que foi dito pelo que está sendo escrito na doutrina espírita. Atualmente, eles falam que o materialismo ainda aparece na forma de uma múmia egípcia, são palavras dele, ou de maneira a influenciar negativamente as pessoas que já têm uma visão. E ele, na pergunta 800, diz que a função do espiritismo é rasgar de alto a baixo, fazendo com que o homem veja e entenda o que é, basicamente, toda a estrutura. Somos fruto da criação de Deus. Somos destinados à evolução. Quem vem dizer para isso para nós é a doutrina espírita. Não tem como contestar. Sem, é claro, fazer uma alusão de uma visão exclusivista que todos nós devemos e apenas só vamos evoluir dentro da doutrina espírita. Não é nada disso. Respeitamos todos os irmãos, toda a religiosidade, tudo aquilo que leva a Deus, tudo aquilo que é o religare, que une o ser ao
o Pai Criador. Porém, como disse para vocês, aqui a gente já tem as coordenadas. É o mapa da mina, né, gente? E isso traz para nós um conforto muito grande. Porque muitas e muitas vezes nós recorremos à doutrina espírita, seja nos livros, seja nos confortos com amigos, para segurar as nossas dificuldades, as nossas mazelas, os nossos conflitos íntimos e periféricos. Ela é um bálsamo para a gente. É importante que nós entendamos que toda vez que nós temos um ensinamento, eu falo sempre que conhecimento não ocupa espaço. O nosso HD guarda e ele usa em algum momento. Toda vez que nós temos um ensinamento, é necessário que aproveitemos da melhor maneira. Na pergunta 801, é perguntado assim: por que não ensinar os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje para nós, encarnados nesse momento? E a resposta dos espíritos a essa pergunta é o seguinte: a gente não ensina para uma criança tudo que ensina para os adultos. Olha que resposta boa, né? A gente espera que aquela criança caminhe e vamos dando pitadas. Nós vamos dando gotas de ensinamento para ela até que ela caminhe. E a nossa trajetória é longa, né, gente? Se eles viessem nos falar de amor, caridade, naquela época que a gente era neandertal, com a cabecinha lá só pensando na carne e matar a caça, não daria certo. E até nisso Deus é bom conosco, porque Ele respeita o nosso tempo evolutivo, Ele respeita o nosso momento. Tá? Muitas coisas os homens adulteraram, tá? Mas hoje a gente já consegue entender e raciocinar. Existe aqui um livro também, né? Eu tô deixando vocês cheios de ideias de livros, né, gente? Olha, Planeta Terra em Transição, de Isoldino Rezende, ditado pelo Espírito Ismael. O Espírito Ismael tem uma importância muito grande para o nosso país, né? No capítulo 26, Evolução Moral e Ética no Plano Terrestre. E olha o que ele vem dizer. Ele fala aqui do contexto de anjos de luz, de irmãos encarnados que vêm trazer conhecimento para ajudar nesse progresso. Olha quanta coisa a doutrina espírita traz para a gente, ensinando que nós não estamos sós, que vão encarnar cientistas, vão encarnar filósofos, vão encarnar espíritos já com um grau evolutivo maior para trazer para a gente o passo a passo dessa evolução. E aí tem um pedacinho aqui que é muito bom. É assim, mais uma vez, que esses anjos de luz descem à Terra com o objetivo de dar continuidade ao desenvolvimento intelectual e também alavancar o progresso moral deste mundo. Olha o espiritismo e o progresso, olha as leis morais. Mesmo diante de todos os sofrimentos que os encarnados estão vivendo, sabemos que o plano terrestre nunca esteve abandonado. E desde a sua formação, recebe falanges de espíritos missionários que trazem a este plano os ensinamentos de Jesus. Para a maioria da humanidade, ainda recalcitrante, vacilante, no erro, esses ensinamentos permanecem adormecidos. Somos crianças ainda em alguns aspectos para receber determinados ensinamentos, né? Permanecem adormecidos na alma e somente o adubo da dor possibilitará que germinem as sementes. Mas também estamos gratificados não só com a dor, mas com o ensinamento, com as revoluções tecnológicas, com todo o caminho que neste último século o planeta que habitas tem avançado. E este é um trabalho contínuo. E como já lhes disse, acontecerá sempre enquanto uns estão de volta ao plano espiritual, outras equipes retornam à Terra sempre com esta finalidade. Olha que coisa
consoladora, né? Que verdade que acalma a alma, quando a gente sabe que não está só. Na pergunta 802, eu quero ler para vocês essa pergunta, porque ela é muito interessante e vem ao encontro do que eu li aqui. Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso? Por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos. E aí os espíritos respondem: desejam que aconteçam milagres? Não. Deus o tempo todo mostra o que está acontecendo para nós. Mostra na natureza, mostra no irmão ao teu lado, que precisa de ajuda ou tem a oportunidade de ajudar. Mostra em nós que entendemos e percebemos coisas que nem a gente às vezes consegue se dar conta, e quando vemos já estamos lá fazendo e, poxa, eu podia estar descansando, mas eu estou aqui fazendo isso. O tempo todo Deus está dando provas para a gente que estamos progredindo e caminhando. A tecnologia que nós acabamos de viver aí e já temos uma vacina. Hoje, com esta graça evolutiva que nos foi concedida, muitas pessoas já estão adoecendo de uma maneira sutil e leve, deixando um pouco para trás aquele pesadelo que foi. Hoje o pesadelo ainda acontece. Alguns aqui sabem que eu sou da área da saúde, mas acontecem para quem? Para os incrédulos, infelizmente. Mas a gente tem paciência e explica para a família, pede para a família ir lá e tomar a vacina. Então, o tempo todo, os milagres não vão ser aqueles de tirar coelho da cartola. Nós não estamos mais nesse tempo. Nós estamos nos tempos de observação atenta. Nós estamos no tempo de olhar e vermos as árvores que crescem, frutificam, morrem e se renovam o tempo todo. Na criança que nasce, no indivíduo que tem a condição de sair de um vício, no indivíduo que tem a condição de se colocar como possível de ser ajudado. E nós, na condição de ajudadores ou de ajudados, também temos a percepção. Eu gosto de falar que é um mundo de consciência para a gente poder caminhar. É necessário uma atitude de percepção do que está acontecendo hoje, agora. O futuro está garantido, gente. Deus já nos disse isso. Mas ele está garantido com o nosso trabalho e não com o nosso ócio. Já sabemos que não vai cair maná do céu. Já sabemos. Olha como a gente aprendeu. Nossos antepassados, e quem sabe nós mesmos, achavam que ia cair maná do céu. E hoje a gente sabe que se a gente não batalhar, mais e mais, por nosso progresso evolutivo, as coisas vão acontecer muito lentamente. E é por isso que, finalizando a resposta, os espíritos pedem que a gente não olhe para os prodígios só, para Deus encaminhar os homens. Não fique esperando coisas magnânimas, ouro brilhante e fenômenos. Que a gente olhe para a razão que nós temos, para a condição de raciocínio que está embutida na bondade de Deus conosco. E, para a gente encerrar, eu trouxe, finalizando para vocês, uma reflexão que é bem interessante, do livro Meditações Diárias. Tá? Esse é também o meu livrinho de cabeceira, psicografado por Chico Xavier, com citações de Meimei e Bezerra de Menezes. Essa que eu vou ler para vocês, para a gente sintetizar o estudo, é de Meimei. Chama-se A Lenda da Caridade.
desinteressante lenda do plano espiritual que, a princípio, no mundo, se espalharam milhares de grupos humanos nas extensas povoações da Terra. O Senhor endereçava incessantes mensagens de paz e bondade às criaturas. Entretanto, a maioria se desgarrou no egoísmo e no orgulho. A crueldade agravava-se, o ódio explodia. Diligenciando solução ao problema, o celeste amigo chamou o anjo da justiça, que entrou em campo e de imediato inventou o sofrimento. Os culpados passaram a resgatar os próprios delitos, a preço de enormes padecimentos. O Senhor aprovou os métodos da justiça, que reconheceu indispensáveis ao equilíbrio da lei. No entanto, desejava encontrar um caminho menos espinhoso para a transformação dos espíritos ora sediados na Terra, já que a dor deixava comumente um rescaldo de angústia a gerar novos e pesados conflitos. O divino companheiro solicitou concurso ao anjo da verdade, que estabeleceu, para logo, os princípios da advertência. Tribunas foram erguidas por toda parte, e os estudiosos do relacionamento humano começaram a pregar sobre os efeitos do mal e do bem, compelindo os ouvintes à aceitação da realidade. Olha a gente caminhando aí. Éramos brutos, pedra bruta, passamos pelo sofrimento e agora já somos ouvintes, aceitando realidades. Ainda assim, conquanto a excelência das lições propagadas repontavam dúvidas em torno dos ensinamentos da virtude, suscitando atrasos altamente prejudiciais aos mecanismos da elevação. Olha o materialismo aí. Tinha dúvida, será que é isso mesmo? De onde tirou isso? Que é virtude? Eu tenho que ser virtuoso para progredir? Da onde isso? Esse é um pensamento egoísta materialista. O Senhor apoiou a execução dos planos ideados pelo anjo da verdade, ensinando sobre o bem e o mal e sobre virtude, observando que as multidões terrestres não deveriam viver ignorando o próprio destino. Então, tirou o véu da ignorância. No entanto, a compadecer-se dos homens que necessitavam de reforma íntima, sem saberem disso, solicitou de novo cooperação ao anjo do amor. Agora, ele está com o anjo do amor. Era o da justiça, veio o anjo da verdade e agora convocou o do amor. A busca de alguns recursos que facilitasse a jornada de seus tutelados para os cimos da vida. Olha que pai amoroso. O anjo do amor, então, criou a caridade e iniciou-se profunda transubstanciação de valores. Nem todas as criaturas que admitiam o convite e permaneciam na retaguarda, nem todas as criaturas lhe admitiam um convite e permaneciam na retaguarda, matriculados nas tarefas ainda da justiça e da verdade, das quais hauriam a mudança benemérita. Mas, em mais longo prazo, todas aquelas criaturas que lhe atenderam às petições passaram a ver e auxiliar aos irmãos doentes, aos obsessos, paralíticos, mutilados, cegos e infelizes, os largados à rua e os sem ninguém. O contato recíproco gerou precioso câmbio espiritual. Quantos conduziam alimento e agasalho, carinho e remédio para os companheiros infortunados, recebiam deles em troca os dons da paciência e da compreensão, da tolerância, da humildade, e sem maiores obstáculos descobriam a estrada para a convivência com os céus. O Senhor louvou a caridade nela, reconhecendo os mais importantes processos de orientação e sublimação, a benefício de quantos usufruem a escola da terra. Desde então, funcionam no mundo o sofrimento, podando as arestas dos companheiros revoltados, a doutrinação, informando aos espíritos indecisos quanto às melhores sendas da ascensão, as bênçãos divinas, e a caridade, iluminando a quantos se consagram ao amor pelos semelhantes, redimindo sentimentos e elevando almas,
porque, acima de todas as forças que renovam os rumos da criatura, os caminhos humanos, a caridade é a mais vigorosa perante Deus. Porque, prestem bem atenção, gente, é a única que atravessa as barreiras da inteligência e alcança os domínios do coração. Palavras de Meimei. O que o Espiritismo trouxe para a gente? Fora da caridade, não há salvação. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Querida Lúcia, olha, nós agradecemos muito ao seu estudo. Agradecemos a você. Aqui tem muitas mensagens para você. Obrigada. Você dá uma olhada depois. Um estudo maravilhoso. A gente percebe esse amor, esse carinho todo na sua maneira de falar, na sua gentileza, né? Generosidade o tempo inteiro, é constante isso. Obrigada. Então, muito obrigada, viu, querida? Muito obrigada mesmo. E você disse tudo, o seu estudo realmente. A lei do o progresso passa por nossa reforma íntima e passa principalmente pela caridade. Mas a caridade num sentido amplo, não é só o assistencialismo, né? É tudo. Muito mais, tudo. é muito mais. Cada pequeno gesto da nossa vida tem que estar revestido desse sentimento, né? De benevolência, de indulgência, de perdão. Muito obrigada. Olha, foi um estudo maravilhoso. Obrigada mesmo. Obrigada. Então, queridos, olha, a gente está muito assim imbuído desse sentimento, dessas mensagens que a Lúcia nos trouxe, né? Vamos reler essas perguntas, vamos olhar lá no Livro dos Espíritos. Oi? 798-802. 798-802, lá no Livro dos Espíritos. Vamos ler, refletir, porque cada palavra é para nós mesmos, entendeu? Que está ali. Então, a gente, já muito plenos desse sentimento de gratidão, nós agora recebemos tanto, a gente vai doar. Então, queridos, vamos fechar os nossos olhos, nos considerar, pedindo a Deus, em primeiro lugar, perdão por qualquer palavra, qualquer pensamento ou atitude contrárias a esse sentimento de caridade, ou para conosco mesmos, ou então para com os nossos irmãos. Nós pedimos a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula que leve essas vibrações amorosas a todos os irmãos que passam por tormentos físicos e morais nesse momento, que eles possam perceber a presença desses benfeitores espirituais, que são mensageiros de Jesus, levando o amor, levando o conforto, levando o esclarecimento, o amparo a todos eles. Em especial, nós pedimos por aqueles que perderam seus entes queridos, que passam por esse sofrimento, pela dor da perda, que eles sejam muito confortados. Por esses irmãos que estão em zonas de conflito, por esses irmãos que estão em campos de refugiados, que foram ignorados, que são invisíveis, que eles possam receber todo o amparo de que necessitam. Por nossos irmãos, vítimas dessas calamidades, frutos da mão do próprio homem, da negligência,
que esses irmãos possam perceber a presença do Mestre Jesus junto a eles, que eles possam, de alguma forma, buscar o amparo, buscar o conforto, mas também buscar a maneira de superar esse desafio, esse obstáculo. E que o Senhor toque o coração de todos nós, de todos os governantes, para efetivamente ajudar e resolver o problema dessas pessoas. Nós pedimos por todos os lares onde haja sofrimento físico e moral, esteja onde estiver, pelos irmãos nos hospitais, tanto aqueles os doentes como os profissionais da saúde. Nós pedimos por nossos irmãos nos presídios, justa ou injustamente presos. Nós pedimos por nossos irmãos que estão nas ruas, sofrendo, invisíveis, sofrendo com a nossa indiferença. Pedimos por nossos governantes para que tenham bom senso, para que tenham amor no coração, para que possam se unir para a paz, para o bem-estar dos povos, para mitigar a fome, a dor, a doença, a tristeza dos seus povos. Pedimos, então, Senhor, por nossa casa, por nossos lares, por nossos parentes e amigos, pelo lar de Francisco, pelos trabalhadores e frequentadores da nossa congregação, que haja união, que haja paz, que haja harmonia e equilíbrio. Que tenhamos, Senhor, sempre em nossos corações esse sentimento de amor, de tranquilidade, de equilíbrio, de harmonia, para ajudar no progresso da humanidade, no progresso do nosso planeta. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, e nos ajude a sermos úteis aos nossos semelhantes. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pedi a nossa irmã Neia para fazer a prece pelos desencarnados e logo a seguir a Ana fará a prece de agradecimento e encerramento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, Pai de infinita misericórdia, Jesus, nosso divino mestre, Francisco de Paula e os nossos protetores, nesse momento elevamos os nossos pensamentos para os nossos vizinhos, os vizinhos espirituais que caminharam conosco aqui quanto encarnados. Eles estão ali, bem perto de nós, e necessitam tanto quanto os encarnados, de bênçãos, de luz, de amor, de carinho, de proteção, de oportunidades, porque muitos não estudaram, não tiveram oportunidades e agora sofrem, Senhor. Então, por nesse momento, nós enviamos todo o nosso amor e pedindo todas as bênçãos, todo o perdão por eles não terem, aqui enquanto encarnados, feito o dever de casa, feito o que teria que ser feito. E agora se consomem em remorsos, em culpas, e precisando tanto desse nosso perdão também, da nossa ajuda para ajudá-los a evoluir. Por todos que estão perecendo pelos desastres naturais, pelas guerras, os que estão desencarnando nesse momento, por todos os médios da casa de Francisco de Paula e assistentes, mas gostaria de pedir permissão para citar o irmão nosso que desencarnou segunda-feira, nosso querido Edson Jorge Lages de Matos, que foi nosso companheiro, nosso irmão de caminhada, de estudos no desenvolvimento mediúnico, trabalhou conosco em tantos setores e foi tão amado
tão querido. E com o que sabemos da vida desse irmão, ele foi um completista. E que agora, ao despertar, ele possa receber todas as bênçãos que ele merece por ser resiliente, por ser paciente, por ter aceitado todas as condições que lhe foi imposto como prova, talvez, de outras existências. Que Deus te ampare, meu irmão, e prossiga evoluindo, aprendendo, e assim um dia para os nossos reencontros, com certeza, na espiritualidade. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças à irmã Sheila. Nós só temos a agradecer por esse encontro tão lindo, por essa manhã, por esse dia que se inicia dessa forma. Lembrando que cada dia, cada novo dia, é mais uma oportunidade de fazermos diferente, de fazermos melhor. Que possamos aproveitar tudo aquilo que aqui ouvimos, esse encontro tão fraterno, tão cheio de ensinamentos, diante de um estudo tão belo da nossa irmã Lúcia. Que possamos, mais do que ouvir, praticar, que os nossos corações estejam transbordando da presença de Deus. Que possamos juntos caminhar sempre um pouco mais, porque assim juntos transformamos todo o nosso planeta, a nós mesmos, e podemos viver realmente o que nos ensinou Jesus. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e obrigada, irmã Sheila. Então, queridos irmãos, hoje nós tivemos esse banquete, né? Esse verdadeiro banquete, com puxões de orelha, evidentemente, porque a gente leva muito puxão de orelha, né? Nossa Senhora, todo dia é um puxão de orelha. Se a gente parar para pensar, a gente está sendo, né? Nossa orelha é puxada o tempo todo. E não aprendemos. Não, a gente aprende, A gente já tem. aprende. É que a gente já sabe. Agora a gente tem que colocar em prática o que a gente já sabe. Você vai Porque a tentando, gente tem né? hábitos muito arraigados. E a gente sabe que mudar os hábitos, tomar esses hábitos, é complicado. É complicado. A gente vem com isso tão dentro de nós que é difícil. Mas o mais importante é que a gente faz um esforço, a gente está fazendo um grande esforço. Eu acredito que todos nós fazemos, né? Erramos, acertamos e tal, mas isso escorregamos, levantamos. Faz parte. Mas a gente, o mais importante é a gente verdadeiramente se esforçar, querer, mostrar, né? Olha, Jesus, olha que eu estou me esforçando. Querer, para ver se eles dão uma aliviada ali para a gente, entendeu? Nós vamos agradecer muito, muito a presença de todos vocês, agradecer especialmente a Lúcia Helena, essa trabalhadora da nossa casa, muito que lindo. esteve aqui conosco, que estreou aqui. Eu espero que ela venha mais vezes. Linda estreia. Agradeço o convite. Vocês me receberam. Agora vai ser de manhã, de tarde e à noite, né? Porque à noite. A gente quer ela à tarde também. Né? Vai ter. Vai ter que ver os seus horários aí no hospital, no teu consultório. Eu dou um jeito, eu dou um jeito. Então, fiquem com Deus. Eu não vou ler o boletim inteiramente, que já passou do horário, mas eu vou apenas dizer a vocês que a gente está lançando uma campanha nova, que é a campanha do Inverno Solidário, de cobertores, né, para os nossos assistidos, tanto da evangelização quanto aqueles que são cadastrados. E temos a campanha das cestas básicas, que é permanente,
Quem quiser colaborar, fazendo doação, pode fazer doação, ou quem quiser comprar o cobertor e levar, ou o alimento não perecível e levar na congregação, pode levar. A gente está com várias reuniões abertas, ou se a casa não estiver aberta, é só tocar a campainha e entregar. E lembrando que no dia 22 nós queremos reabrir presencialmente a nossa sessão do Recanto de Sheila. A gente conta não só com os médiuns para estar conosco, nos dando apoio, mas também com os frequentadores, tá? Divulgar, né? Estejam lá. Ó, Paulo César já disse que vai. Nem que seja para você só, entendeu? Eu e o Mário, a gente lá, entendeu? Mas eu conto com a presença de vocês lá. Quem não passou aí, o médium que não passou ainda na vidência, vai lá, marca. Isso, dona Duda, vamos lá, entendeu? Vamos passar na vidência e vamos trabalhar, tá bom? Então, fiquem com Deus, queridos. Tenham uma ótima semana. Liguem seus microfones para a gente se despedir.